Olá, bom dia, 26 de junho de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Transgêneros poderão alterar nome e sexo nos cartórios do Maranhão. Depois de suspenso pelo Ministério Público Federal, aeroporto de Imperatriz volta a cobrar pelo estacionamento. No esporte será definido hoje, com transmissão ao vivo, aqui da TV Difusora, o primeiro finalista da Copa do Nordeste. No estúdio, os detalhes das eleições 2018, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o desembargador Ricardo Duailib. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Muito bom dia a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Você fica bem informado a partir de agora aqui no Bom Dia Maranhão, sempre começando às 7 horas da manhã, agora são 7 horas e 1 minuto, coladinho com Bandeira 2. Olha, não é só na hora de abastecer o carro que o brasileiro está pagando mais caro pelo combustível. Quem precisa viajar de avião já sente no bolso a alta do querosene usado para abastecer aviões. É que ele subiu mais de 50%. Seu Edivaldo e sua família decidiram viajar nessas férias. Mas para isso acontecer, o nome foi planejamento. Afinal, comprar passagens próximo à viagem tão desejada não é aconselhável. É a primeira vez que a gente está indo, então isso é um planejamento desde janeiro, sabe? São 6 meses a gente planejando, né? E aí quando você chega nos aeroportos, sabe, você vê umas coisas absurdas, né? Tudo um absurdo, sabe? E só sobra para nós consumidor, infelizmente. E se já estava ruim antes, agora a situação deve piorar. É que o querosene, combustível do avião, teve alta de mais de 50% no Brasil na comparação com junho do ano passado. E uma parte desse aumento já está sendo repassada às passagens aéreas. Jansen Santos, que é proprietário de agências de viagem, ressalta sobre esse aumento que não é repassado aos consumidores. As companhias aéreas que fazem muitas promoções. Então hoje está de promoção, amanhã está normal, então o passageiro não vai sentindo isso e isso vai passando sem que ele perceba que houve um aumento se a companhia aérea não divulga esse aumento. O brasileiro ele conseguiu se conscientizar em fazer compras antecipadas. Então para quem vem para o São João, por exemplo, aqui no Maranhão, comprar essas passagens antecipadamente, a gente vê que os arraiais estão superlotados, que esses locutores aí ficam chamando os turistas, a gente vê que tem muitas pessoas de fora e a gente está aí fazendo esse trabalho, né, em frente a uma associação que quer conscientizar os seus associados e também a população que é necessário você fazer turismo, e turismo é muito bom. Pois é, a questão da antecipação é importante, não só na compra de passagens aéreas, mas a compra de qualquer mercadoria, mas, claro, aumentando o preço do combustível que é utilizado nas aeronaves, nos aviões, certamente vai ser aí reflexo no bolso do consumidor, certamente vai aumentar também o preço das passagens, o que é mais um aumento para o consumidor brasileiro. Agora são 7 horas e 3 minutos, confira agora o nosso giro de notícias. As inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni, começam hoje. Os interessados podem consultar as vagas que serão ofertadas no segundo semestre na página do programa. Ao todo, serão oferecidas quase 175 mil vagas, sendo 68.884 bolsas integrais e 105 mil parciais em quase 1.500 instituições de ensino superior privadas. As vagas podem ser consultadas por curso, instituição ou por município. No quilômetro 186 da BR-135, próximo ao município de São Mateus, uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou pelo menos 13 pessoas feridas. O veículo de carga seguia no sentido crescente da rodovia, quando o condutor teria passado mal. O veículo que ele estava colidiu na lateral de um ônibus, que tombou em seguida. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de São Mateus. O secretário de Segurança Pública no Maranhão, Jefferson Portela, anunciou que haverá uma intervenção policial no bairro do Coroadinho, na capital São Luís, após a morte dos jovens Danilo Câmara, de 15 anos, e Tatiana Santos, de 24 anos de idade. Os casos de homicídio ocorreram no último domingo. Segundo a Polícia Militar, Danilo Câmara foi morto durante a tarde por homens que procuravam seu primo. Como não encontraram, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com a PM, a vítima não tinha antecedentes criminais e nem há confirmação de que ele tinha algum envolvimento com o crime.
Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão. E foi apresentado pela cúpula da Secretaria de Segurança Pública o homem acusado pela morte do delegado Estênio Mendonça, preso no estado do Pará na semana passada. Ele foi condenado a 29 anos e 9 meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Máximo Moura Lima foi apresentado na Secretaria de Segurança Pública. A prisão ocorre 21 anos depois de ter participado do crime, que resultou na morte do delegado Estênio Mendonça, vítima de uma emboscada na Avenida Litorânea no dia 25 de maio de 1997. Máximo Moura foi preso em Belém, através de uma ação conjunta entre as polícias civis do Maranhão e do Pará. Um disque denúncia chegou até nós, lá do estado do Pará, através do nosso serviço de inteligência, onde o doutor Martins me repassou e disse: Nilmar, nós temos a localização do Máximo Moura. E fomos numa missão meio atribulada, né? Nós tivemos alguns problemas e tal, mas tudo sanado, graças a Deus. E o mais importante é que o disque denúncia estava certo. E o homem estava morando em Belém, no endereço que o disque denúncia deu, o mesmo número da casa, o carro que ele estava usando, inclusive a placa. Na época do crime, Estênio Mendonça investigava o roubo de cargas no Maranhão. O delegado foi executado por pessoas a mando desta mesma organização criminosa. O caso resultou em 13 pessoas condenadas. É o último condenado a ser preso para pagar sua dívida com a sociedade maranhense por envolvimento na morte do delegado Estênio Mendonça. E agora, com essa decisão judicial, que condenou a 29 anos e 9 meses o Máximo Moura Lima, ele foi preso no estado do Pará, na cidade de Belém, trazido para o Maranhão e já está cumprindo a sua pena pela morte do delegado Estênio Mendonça. Marília Mendonça, que acompanhou a coletiva ao lado da filha e de um sobrinho, não se conteve ao ficar cara a cara com um dos assassinos do marido dela. Ela revela que só agora, vendo quem faltava ser preso pagando pelo crime, é que vai poder viver em paz. Eu digo que hoje meu marido descansa em paz e eu me dou o direito também de estar em paz, sabe? Porque no momento em que você vê as pessoas sendo condenadas e não pagarem pena, ficarem o tempo todo fugindo, aí recorrer para tudo e quanto é instância, aquilo lhe dói. Mas graças a Deus que a sentença do juiz foi confirmada pelo TJ, foi confirmada pelo STJ, e recurso nenhum vai garantir a esse infeliz que ele tenha o direito da liberdade. Eu espero que ele cumpra a pena dele. Pois é, a gente segue aqui no Bom Dia Maranhão falando sobre segurança. Já está aqui comigo o Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, ainda durante a coletiva, é importante falar, a gente já comentou muito na semana passada sobre a prisão de mais esse envolvido na morte do delegado Estênio Mendonça, mas na coletiva também o secretário Jefferson Portela, e inclusive já declarou também para a imprensa fora também da coletiva, que vai haver uma intervenção lá no bairro do Coroadinho. A gente já comentou aqui também dessas duas mortes que aconteceram no final de semana e o secretário de Segurança prometeu reforçar a segurança no bairro do Coroadinho. Extremamente oportuna e necessária essa intervenção, né? A partir do momento em que o Coroadinho, né, tem toda uma complexidade em função da estrutura geográfica que tem o Coroadinho, uma série de fatores, né, acabam criando uma situação diferente, né, das outras áreas. Um conglomerado de bairros que compõem o polo Coroadinho também é um motivo de complexidade para se fazer a questão da segurança, e é óbvio que em função, né, dessa situação extremamente desagradável, porque lá moram muitas pessoas de bem, a maioria das pessoas lá são pessoas de bem, e aí é claro que essas pessoas elas não podem ficar refém de uma meia dúzia. Lá todo mundo sabe, dentro das comunidades, lá do Polo Coroadinho, quem promove essa violência, quem seriam esses integrantes de organizações criminosas. Há uma relação, né, na maioria desses crimes em termos de autoria, né? Então, obviamente, o secretário percebendo, né,
que a situação é muito complexa, que não está sendo resolvida pela situação, pela unidade da área, ele tem todo o direito, como comandante do sistema, de fazer essa intervenção. Não é uma ocupação, é uma intervenção. E o secretário tem direito de fazer essa intervenção. Zelar pela segurança, isso, né? E tem as ferramentas para que ele possa fazer essa intervenção. Já era tempo e é extremamente necessária essa intervenção do sistema de segurança, anunciado pelo próprio secretário na região do Polo Coroadinho. Agora, Silvão, você tocou num ponto importante, que é sempre bom frisar, que é a questão da grande maioria, assim como em bairros que às vezes são muito criticados, como por exemplo o bairro do Coroadinho, a gente percebe que também às vezes o próprio bairro da Liberdade, Cidade Olímpica e vários outros bairros aqui de São Luís, que às vezes são muito criticados pela violência. A gente ressalta aqui, você destacou muito bem, que a grande maioria das pessoas, a maioria esmagadora, são pessoas de bem, né, Silvão? A maioria. E aí não é justo, não é, que essas pessoas que são trabalhadores, eles sejam cerceados do seu direito de ir e vir. Né? Às vezes você mora numa comunidade, por exemplo, na Vila Conceição, lá, e você não pode subir lá no Alto São Sebastião, que é isso, entendeu? Então não pode, de forma alguma, ninguém pode tirar, tolher o seu direito de ir e vir e viver sob a eterna ameaça de 1, 2, 3, né, determinado grupo que todo mundo sabe quem lá, quem são essas pessoas que promovem essa violência lá no bairro. E acaba tirando a vida de pessoas de bem. E isso é uma essa senhora que morreu importante lá não tinha nada a ver, estava chegando, estava lá na porta com as crianças dela e chegaram lá e ela, coitada, não teve nem tempo de entrar, correr para entrar, acabou sendo atingida, acabou sendo baleada. Pois é, lamentável. Tem tantos casos que a gente já ouviu falar, né? De caso, isso, claro. O caso daquela outra menina que estava chegando da igreja, se não me falha a memória, no mês de maio, né? E aí eles chegaram lá metendo bala, atingiram a menina, quer dizer, que é isso? Não pode, de forma alguma. Complicado. E aí o Estado, as instituições... O Estado não pode assistir isso pacificamente. Isso. O secretário está certo, está correto. Se não está resolvendo lá com a unidade da área, ele tem que intervir pesado, que ele tem os instrumentos para isso, falou certo, e ele está correto, e a população lá, e ele que tem um know-how, um crédito, o Jefferson Portela, ele tem um crédito, uma carta de crédito da comunidade lá do Coroadinho. Há muito tempo ele foi delegado lá do 10º, então ele conhece perfeitamente a área, conhece muito bem as lideranças, conhece todo mundo, então ele está no dever, na obrigação, né, pela aceitação que ele tem, não é? Ser muito querido dentro da comunidade, de fazer essa intervenção. Tá. Silvan, outro assunto importante, uma prisão que teve por parte aí do Batalhão Tiradentes, que inclusive tem desempenhado um bom trabalho aí na segurança em vários bairros aqui da capital e também parte do interior do estado. Conseguiu prender assaltantes ontem no bairro da Coab, ontem à noite, esse grupo aí, eles são responsáveis por uma série de assaltos praticados, assaltos a residências, estabelecimentos comerciais, pedestres. É o caso do Corsa Classic Prata. Mas Corsa Classic Prata, nos últimos dias, ele tem aparecido em vários casos de assalto. Ontem eles já tinham feito uma série de assaltos e aí foram interceptados ali na Avenida 4, nas proximidades do terminal da integração da Coab. E aí no interior do veículo encontraram um simulacro de arma de fogo, encontraram munição, encontraram vários objetos, inclusive documentos, objetos pessoais, 7 aparelhos de telefone celular, não é? Provavelmente só do que eles já tinham... Fruto do roubo deles, né? Já tinham feito ontem à noite. Eles são todos aqui da região aqui do Ipaz de Baixo, né? O Anderson Santos Silva, Paulo Henrique Cantanhede e o Dalmi Rocha Pereira. São esses 3 aí. Foi uma boa prisão, um bom trabalho feito, mais uma, né, grande prisão realizada aí pelo pessoal do Batalhão Tiradentes. E a recomendação precisa ser cumprida, se tivesse sido cumprida, quando tivesse sendo cumprida essa determinação lá na região lá do Polo Coroadinho, muita coisa seria evitada. Entendeu? Abordar e abordar e abordar. Essa é a determinação do Coronel Long, que é o comandante-geral, que tem dito para onde quer que ele vá, nas entrevistas dele, a minha determinação é abordar, abordar e abordar. E ontem o Coronel Alexandre, que esteve aqui, comandante do CEPAM, também diz essa determinação para todas as unidades, abordar, abordar e abordar. E o Batalhão Tiradentes assimilou isso muito bem, as outras unidades têm assimilado isso muito bem, e está aí o resultado com prisões importantes sendo realizadas. Pois é, apesar de ter gente que não gostar, mas está aí o resultado das abordagens feitas pela Polícia Militar e qualquer outro tipo de polícia. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Muito bom dia, obrigado, Silvan. Agora são 7h14. No próximo bloco, vamos falar sobre as eleições de 2018 com o presidente do TRE Maranhão, desembargador Ricardo Duelib, mas aeroporto de Imperatriz volta a cobrar estacionamento. É um dos destaques da participação da região tocantina. 7h14, o Bom Dia Maranhão volta já.
Agora são 7 horas e 18 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e vamos falar agora sobre as eleições 2018. Para falar sobre o assunto, como eu falei no bloco anterior, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Maranhão, o desembargador Ricardo Duailib, que já está aqui ao meu lado. Muito bom dia, desembargador. Bom dia, Eduardo, é um prazer, um bom dia especial a todos os eleitores maranhenses. Estou à disposição. Obrigado pela sua presença. Desembargador, na semana passada tiveram 2 dias de seminário, foi um encontro muito proveitoso, onde foram discutidos vários assuntos. Queria que o senhor explicasse aqui os principais assuntos que foram discutidos nesse seminário, já envolvendo as eleições deste ano. Na verdade, nós promovemos uma reunião de trabalho em que nós denominamos de seminário porque, aproveitando a oportunidade e a presença das mais renomadas autoridades do direito eleitoral do país, inclusive ministro do Tribunal Superior Eleitoral, como o presidente Fux, que encerrou o evento, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, grandes juristas dessa área, nós fizemos primeiro uma reunião com os nossos 105 juízes eleitorais, uma reunião preparatória, enfocando a parte de segurança. Nessa reunião, que foi realizada no próprio Tribunal Regional Eleitoral, tivemos a presença das autoridades militares que vão nos ajudar nessa batalha que vai ser vencida com êxito, que são as eleições que se aproximam. Essa coordenação dessa primeira reunião ficou a cargo do nosso corregedor e vice-presidente, desembargador Cleôncio Carvalho Cunha. No período da tarde, da quinta-feira, iniciamos o seminário em que se discutiu a reforma política e a crise que nós estamos vivenciando. E no dia seguinte, depois do intervalo do Jogo do Brasil, tivemos a parte final, com a presença do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ministro maranhense, o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eduardo Calduro Padim, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador André Fontes, e finalizando, coroando de êxito nosso seminário, o ministro presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Fux. Desembargador, o senhor comentou sobre essa questão da segurança e inclusive sobre essa instabilidade política que vive atualmente o país. Vocês já tiveram uma reunião, vocês do Tribunal Regional Eleitoral, como o senhor disse, com a cúpula da segurança. É uma preocupação de fato essa questão da segurança? Como é que o senhor já vislumbra essa situação aqui para o estado do Maranhão? Olha, realizar umas eleições, o nosso país realiza as eleições em 2 anos. Esse ano nós vamos realizar a mais complexa de todas, que nós chamamos de eleições gerais, que envolve a escolha do presidente da República, do governador do estado, de 2 senadores, os deputados federais e os deputados estaduais. A preparação de uma eleição requer bastante antecedência, porque a logística é muito complexa. E está, por óbvio, a segurança. É bom relembrar que nas eleições municipais passadas, eu já era membro da corte como substituto, nós tivemos que enfrentar aquela ameaça de rebelião no presídio de Pedrinhas. Vieram ao Maranhão, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, presidente na época do Tribunal Superior Eleitoral, e o ministro da Defesa, o ministro Raul Jugman. Mas é justamente para evitar que se possa ter que enfrentar fatos dessa natureza e estarmos preparados para enfrentá-los se vier a ocorrer, é que se prepara. Então existe um comitê de segurança, já foi dado o primeiro passo, nós vamos ter outras reuniões, porque não envolve só a Polícia Militar, envolve as forças de segurança do país, é imprescindível o auxílio da Polícia Federal, das agências de inteligências, e isso tudo está sendo feito... O próprio Exército também, né, desembargador? E o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica, se preciso for, estarão todos à disposição da Justiça Eleitoral. Desembargador, também um assunto que foi muito tratado, eu queria que o senhor inclusive explicasse, que diz respeito até à imprensa também, que é a questão da fake news. Como é que a Justiça Eleitoral tem analisado essa situação, como é que tem acompanhado essa situação envolvendo as fake news? A fake news, que é a notícia do momento, inclusive foi parte da proveitosa palestra do ministro Luiz Fux, porque a fake news é uma expressão em inglês que significa notícias falsas, né? Em termos de eleições, nós sempre convivemos com mentiras. O que se quer evitar, e como bem disse o ministro, é que uma mentira possa derreter uma candidatura, porque a própria legislação eleitoral prevê que, nesses casos, essa eleição poderá, inclusive, ser anulada.
Com o advento das redes sociais, isso preocupou sobremaneira, porque é muito rápido e irresponsavelmente fácil você transmitir uma notícia falsa e prejudicar um cidadão na sua honra, naquilo que ele tem mais de valioso. E, inclusive, induzir o eleitor a uma escolha errada. Então, o que existe? Existe em Brasília, no TSE, um comitê central com a agência de inteligência, Polícia Federal. Inclusive, um detalhe importante para que o público possa imaginar a responsabilidade que tem a Justiça Eleitoral, é que nessa equipe que está em Brasília investigando, está aquela mesma equipe que descobriu que na época das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, foi montada uma célula brasileira do Estado Islâmico para promover um atentado. Graças a essa equipe, foi descoberta a tempo, essas pessoas foram detidas e foi evitado. É isso que se quer. Mas eu sempre digo que o mais importante para combater as fake news é a colaboração imprescindível da imprensa séria. Porque a imprensa séria é aquela que é fácil de ser identificada. O perigo são as redes sociais, porque se torna um pouco mais difícil a identificação. Mas já há uma parceria com as redes sociais, a regulamentação. Eles se dispõem a acatar as ordens judiciais imediatamente. Tem umas regras específicas que precisa identificar. Número do computador ou do IP, que, tecnicamente falando, da onde surgiu aquela notícia, que aquele candidato que se sentir prejudicado, ele recorre à justiça e imediatamente, apurado, se manda tirar. Então é uma preocupação que nós vamos combater. Mas eu não acredito no bom senso das pessoas e que possamos ter uma eleição tranquila, de elevado nível de debate. O que interessa para o eleitor é a discussão entre os candidatos de suas propostas e que o eleitor possa fazer a escolha que lhe achar mais conveniente. Tá, só para finalizar, desembargador, a questão de Bacabal, como é que está? Bacabal eu tenho sido muito questionado ultimamente. Bacabal foi decidido em nível definitivo na Justiça Eleitoral. Foi anulada as eleições, precisam ser realizadas as eleições suplementares. O prazo pela legislação, a Justiça Eleitoral é cheia de resoluções, e as resoluções que determinam essas eleições suplementares para o país todo, em época de eleições gerais, como é a nossa agora, eleições presidenciais, nós teríamos até o dia 24 de junho, próximo passado, para realizar essas eleições, o que seria impossível. Tanto é que agora, domingo, foram realizadas essas últimas eleições suplementares no estado de Tocantins e alguns outros estados brasileiros, municípios brasileiros realizaram essas eleições. E Bacabal? Nós estamos esperando, primeiro, a comunicação oficial do TSE, que ainda não chegou. Está na expectativa da publicação do acórdão, para que a gente nos seja determinado que seja dado cumprimento a essa decisão judicial. Aí nós vamos esbarrar nessa primeira proibição, não temos mais data. Mas essa própria resolução estabelece como uma exceção que se o Tribunal Regional Eleitoral justificar fundamentalmente a necessidade de fazê-lo, poderá o TSE autorizar. Então, admitindo que essa decisão chegue ao TSE, ao TRE, e a gente decida, colegialmente falando, porque não é uma decisão do presidente, é do colegiado, eu penso que interessante seria, até para a economia do próprio país, porque umas eleições é muito dispendioso, é muito caro, e nós trabalhamos sob regime de contenção, poderíamos tentar realizar, se tempo houver, junto com as eleições que se aproximam, porque já está toda a estrutura montada. E uma ideia era fazer essas eleições, para não prejudicar o eleitor de Bacabal, no segundo turno. Tenha ou não segundo turno. Se tivesse ou não, seria feito numa data de segundo turno. Exatamente, 27 de outubro, porque a estrutura já está toda montada, quer dizer, seria o menos custo para o país. Mas tudo isso vai depender do que vai acontecer, porque inclusive, nos baseando no que aconteceu com o estado de Tocantins, dessa decisão do TSE, que anulou as eleições, ainda cabe o recurso de embargo de declaração. Esses embargos não há efeito suspensivo, mas esse efeito suspensivo pode ser eventualmente dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, e nós somos obrigados a obedecer. Tá ok, obrigado pela sua presença, desembargador, que certamente a gente vai falar até outubro, conversar muito com o senhor ainda, com a Justiça Eleitoral, para estar bem informando os eleitores maranhenses. Muito obrigado pela sua presença, desembargador Ricardo Aníbal. É um prazer estar aqui sempre para ajudar a esclarecer o que for possível ao eleitorado maranhense.
Tá ok. Conversamos aqui com o desembargador Ricardo Ailib, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Agora são 7h28 e em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal autorizou que transgêneros alterem o sexo e o nome presente no registro civil, sem precisar obter autorização judicial. O processo poderá ser realizado em cartório. A repórter Carla foi conferir como está a garantia desse direito aqui no estado do Maranhão. Toda essa expressão de felicidade da Beatriz não é à toa. É que agora os transgêneros do estado do Maranhão tiveram mais uma conquista importante. A Corregedoria Geral da Justiça autorizou a mudança do prenome ou gênero no registro de nascimento ou casamento sem necessidade de autorização judicial. A Beatriz, que assumiu a homossexualidade há 15 anos diante da sociedade, fala como essa conquista agrega em sua vida. É muito prazeroso você ser reconhecida da forma que você é vista. É muito mesmo prazeroso e não dá confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas vão olhar nosso nome com a nossa identificação, mesmo física, e o respeito diante da sociedade. O objetivo maior desse provimento é que os transgêneros obtenham os princípios constitucionais, como a dignidade, a liberdade, a igualdade material e a autodeterminação do próprio gênero. A juíza explica sobre essa grande inovação e o procedimento no Estado. Esse procedimento só podia ser feito mediante a autorização do juiz e agora ele pode ser feito diretamente nos cartórios, né? Essa é a grande inovação. Vai começar agora, os cartórios vão estão autorizados a começar a fazer esse procedimento agora e não tem nenhum prazo para terminar. Então as pessoas vão fazer na medida do seu tempo, quando acharem que é necessário, que é importante para elas. Com toda essa conquista, o sentimento da Beatriz é de agradecimento. Agora a gente sim pode dizer que vamos ser respeitada pelo que a gente é. A gente está, acho que sem palavras para dizer quanto a gente está feliz, né? Por saber que a gente vai ser reconhecida da forma como a gente se vê. E aqui no estúdio a gente já recebe John Contri para a gente conversar sobre política. Muito bom dia, John. Muito bom dia, Eduardo. Muito bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre a defesa do ex-presidente Lula, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal e pediu a reconsideração da decisão do ministro Edson Fachin, né? Isso. Eduardo, você lembra que semana passada nós falamos aqui que terça-feira, dia 26, hoje, portanto, seria levado ali ao STF a análise e o julgamento do efeito suspensivo em relação à condenação do ex-presidente Lula. Que isso, porventura, poderia ocasionar, inclusive, a liberdade do Lula, colocar ele em liberdade até que fosse julgado o mérito da decisão dele em outras cortes superiores. Ele aguardaria em liberdade. Mas o que aconteceu? A vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o Tribunal da 2ª Instância, ela disse o seguinte: ela impediu que fosse feito um recurso ao STF, fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal. Ela apenas deferiu que o recurso da defesa do Lula fosse enviado ao Supremo Tribunal de Justiça, ao STJ. Portanto, diante disso, dessa manifestação da vice-presidente do TRF4, que impediu que a defesa do ex-presidente Lula recorresse, fosse enviado o recurso dele ao STF, portanto, o ministro Edson Fachin ele teve que, então, adiar digamos assim, esse julgamento poderia ter o efeito suspensivo da decisão de libertar o Lula. Porque, já que ela disse que não cabe recurso ao STF, por enquanto, e teria que tomar digamos assim, outros passos, ouvir a Procuradoria, uma série de outros passos até chegar ao STF, o ministro Edson Fachin ele foi obrigado, então, a suspender esse julgamento que ocorreria hoje, terça-feira. Mas o que acontece? Se não ocorrer hoje, é claro que a defesa do Lula entrou com esse recurso ontem à noite, segunda-feira. Se não ocorrer hoje esse julgamento digamos assim, desse pedido de liberdade do Lula nesta terça-feira, e isso só vai ocorrer após o recesso do Supremo, que ocorre agora no mês de julho, ou seja, essa última sessão seria nesta terça-feira, a segunda corte ali iria analisar isso. Aí, no mínimo, pelo menos mais um mês, o ex-presidente passaria preso, Exatamente. Né, mais um mês o presidente passaria preso. Por isso, essa urgência, pedir urgência na análise desse recurso. Mas, ao que se vê, diante do que se manifestou a vice-presidente do TRF4, dizendo que não caberia, então, um recurso ao STF, mas sim somente ao STJ nesse momento, Eduardo, então não teria por que o Edson Fachin, então, levar isso
para análise do próprio STF. Então, dificilmente a defesa conseguirá, então, reverter isso diante dessa manifestação do Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, e o Lula deve permanecer, então, já que vai entrar em recesso, a Suprema Corte, deve permanecer, portanto, mais um mês preso, cumprindo a sua pena de 12 anos e um mês de prisão por conta ali do triplex do Guarujá, que ele foi acusado ali de corrupção passiva, essas acusações aí, que ele foi julgado e condenado, e ele vai ter que cumprir pena. Então, a gente já até brincou semana passada dizendo que o Lula poderia até assistir os demais jogos da Copa em casa, mas ele vai acabar vendo a final da Copa do Mundo mesmo na prisão. John, agora trazendo aqui para a realidade local, o prefeito do município de Caxias, que é um importante colégio eleitoral aqui do estado do Maranhão, ele declarou apoio à reeleição do governador Flávio Dino, né? Era aguardada esse apoio do prefeito de Caxias, o Fábio Gentil, a turma lá que nos acompanha lá em Caxias agora, está nos assistindo, o Fábio Gentil, ele esteve ontem aqui, segunda-feira, em São Luís, no Palácio dos Leões. Ele se encontrou e se reuniu com o governador Flávio Dino e, ao lado do Fábio Gentil, mais 15 vereadores. 15 vereadores de Caxias estiveram com o Fábio Gentil, o prefeito Fábio Gentil, junto com o Flávio. E ali, claro, estavam tratando, em primeiro lugar, óbvio, das parcerias institucionais, parcerias entre Prefeitura de Caxias e Governo do Estado para a cidade de Caxias. E, além disso, claro, diante dessa parceria alinhavada entre eles dois, foi combinado o apoio do Fábio Gentil à reeleição do governador Flávio Dino. Fábio Gentil, para quem não lembra, foi candidato a prefeito de Caxias contra o grupo Coutinho em Caxias, o grupo Coutinho, apoiado pelo Flávio Dino. O Fábio Gentil era aliado do Flávio nas eleições passadas, mas na última eleição em Caxias eles estiveram de lados opostos, porque o Flávio Dino sempre foi um aliado muito forte da família Coutinho. E o Fábio Gentil acabou ganhando o Léo Coutinho em Caxias, e a partir daí não houve, num primeiro momento, ali digamos assim, uma aproximação do próprio governador Flávio Dino com o Fábio. Com o decorrer do tempo, eles foram se aproximando, tendo em vista, em primeiro lugar, a cidade de Caxias, que é uma cidade importante, que o Flávio Dino sempre foi bem votado na cidade de Caxias. Eles foram construindo relações, e aí ontem culminou, digamos assim, com esse aprofundamento dessa parceria entre Prefeitura de Caxias e Governo do Estado. Então, o Fábio Gentil, que é do PRB, deve apoiar a reeleição do Flávio Dino e também, num outro momento, declarar apoio à candidatura do deputado Everton ao Senado. Isso também ainda está sendo discutido, mas, por enquanto, o Fábio, sim, ele apoiará. Ele e os vereadores da base dele, lá de Caxias, 15 vereadores que estiveram ontem com o governador Flávio Dino. Com certeza, Eduardo, mais um apoio importante aí para o governador que ele consegue em relação à sua candidatura, até pela força do Fábio, que hoje tem uma aprovação muito boa na cidade de Caxias, e também pelo grupo forte do grupo do Fábio Gentil, lá político na cidade de Caxias. É um reforço, entanto, os Coutinho e o prefeito Fábio Gentil, os dois grupos apoiando lá o governador Flávio Dino. Pois é, as duas maiores forças lá do município de Caxias, e não só a presença do prefeito atual da cidade, essa importante cidade do estado do Maranhão, mas da própria Câmara Municipal, os vereadores. John, só para a gente encerrar, eu conversei agora há pouco aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, um assunto que a gente já vem discutindo aqui no Bom Dia há muito tempo, que é a questão da eleição lá no município de Bacabal, e os vereadores eles vão antecipar a eleição, seria aí para reeleger o Edvan Brandão, né? O Edvan Brandão, presidente da Câmara. Olha só o que acontece, para dar uma tranquilidade maior ao Edvan Brandão, o próprio desembargador acabou de falar aqui que pode acontecer as eleições em Bacabal no segundo turno. Nós até antecipamos isso semana passada. Que tem ou não tem segundo turno, ele disse que pode aí exatamente, estruturar. Dia 27 de outubro pode ser realizada a eleição em Bacabal, porque o prefeito Zé Vieira foi cassado. Então, o Zé Vieira se mantém no cargo apenas por uma questão de embargos, que não tem efeito suspensivo da decisão. O próprio desembargador enfatizou isso na sua declaração. E aí, o que acontece? Eles querem antecipar a eleição do presidente da Câmara, para o Edvan Brandão continuar no cargo e assumir com tranquilidade a Prefeitura de Bacabal, até para que não ocorra, digamos assim, uma outra eleição, uma outra disputa pela presidência da Câmara, em virtude que o presidente da Câmara de Bacabal assumirá a Prefeitura. E aí pode criar uma disputa, eu quero ser o presidente da Câmara para assumir a Prefeitura, e aí no sentido de dar estabilidade ali em Bacabal, o Edvan Brandão, presidente da Câmara, deve haver uma nova eleição, presidente da Casa, antecipar, né, essa eleição a presidente da Câmara. O Edvan Brandão, atual presidente, deve ser reeleito e assumirá
à Prefeitura de Bacabal. Apenas para finalizar, ontem o governador Flávio Dino esteve em Bacabal e fez uma visita ali de cortesia ao Zé Vieira, que é aliado do governador Flávio Dino na cidade de Bacabal. O Zé Vieira deve apoiar a esposa, a Patrícia Vieira, ali como a candidata do grupo, para enfrentar a candidata do grupo do senador João Alberto e Roberto Costa, que será o próprio Edivan Brandão, presidente da Câmara. Tá ok, muito obrigado, John. Amanhã você está de volta aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã, Eduardo. E vamos agora à participação de Luiz Carlos Lima, lá no município de Imperatriz, falando as notícias aí da região Tocantina. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Olha, depois de ser suspenso pelo Ministério Público Federal, o estacionamento no aeroporto de Imperatriz vai voltar a ser cobrado. Na placa, bem na entrada do aeroporto Renato Cortez Moreira, o aviso é claro. Em breve, as áreas de estacionamento de veículos do aeroporto de Imperatriz vão ser exploradas comercialmente. Voltar a cobrar, eu acho que estava bom sem pagar, né? Melhor pra gente, né? A taxa de estacionamento não é cobrada desde 2015, pois, segundo o Ministério Público Federal, a concessionária Ação Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Limitada deixou de cumprir regras contratuais com a Infraero. O PROCON ele constatou que essa empresa que opera, no estacionamento do aeroporto, à época ele não estava com alvará de licenciamento, e nem estava emitindo nota fiscais aos consumidores. Diante do ocorrido, a coordenadora do PROCON municipal vai acompanhar o processo de retorno da cobrança pelo estacionamento. O PROCON ele vai trabalhar com a sua fiscalização para verificar se essa empresa ela realmente se adequou aos termos que a legislação pertinente ela obriga, que seria esse alvará e principalmente a emissão da nota fiscal ao consumidor. Aumenta a quantidade de queimadas aqui na região e o Corpo de Bombeiros faz um alerta. O risco de queimadas na região aumenta muito neste período do ano. Para se ter uma ideia, só no ano passado foram mais de 250 ocorrências de queimadas na região. O comandante falou que a maioria das queimadas estão acontecendo no bairro Bom Jesus e no Sebastião Regis. Tem bastante vegetação seca ali, é uns polos que têm tido mais focos aqui durante esse mês de junho. Entramos nesse período de estiagem, que deve perdurar aí até mais ou menos outubro, meados de novembro, A gente deve entrar nesse período. O comandante ainda completa dizendo que as consequências das queimadas são inúmeras e afetam diretamente a vida das pessoas e do meio ambiente. Não faça a limpeza do terreno com o uso do fogo, tá? Que faça uma limpeza mecânica mesmo. Não jogue bituca de cigarro a esmo, ao descartar aquelas garrafinhas ou seja de vidro ou mesmo de plástico, não descartar em locais que tenha vegetação seca, porque pode originar ali um foco de incêndio, Faça os devidos aceiros, tá? Escolha o melhor horário do dia, que seria pela manhã, onde tem menor temperatura e menor incidência de ventos, para que você possa ter o controle daquela área que você deseja queimar. Por hoje é só, Eduardo, a gente volta com você. Ok, Luiz, muito obrigado. E no próximo bloco, Bahia e Ceará se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vai ser decidido hoje o primeiro finalista da Copa do Nordeste. Agora são 7 horas e 41 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta agora. Vamos falar de esporte. E a gente começa falando de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento. Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus. Somos um só coração. Pois é, Lécio Júnior já aqui comigo. Lécio, como eu falei anteriormente, Copa do Nordeste, semifinalistas, finalistas, na verdade, sendo definidos essa semana. Tem Sampaio quinta-feira, mas hoje tem um jogão também ao vivo aqui pela TV Difusora. Um jogaço, jogo de Série A, transmissão ao vivo pela TV Difusora para todo o estado do Maranhão, TV aberta, você não vai pagar nada, com a emoção que você já conhece sempre aqui pela TV Difusora, desse belo jogo na Arena Fonte Nova, o palco é de Copa do Mundo, duas das principais camisas do futebol brasileiro, frente a frente, Bahia e Ceará, com o Ceará tendo que reverter uma desvantagem. O Ceará perdeu jogando em casa.
Ele está mais tranquilo, está mais calmo, está mais zen. Lisca doido, falou antes do jogo, antes do embarque para Salvador. Ele conversou com a imprensa, conversou conosco do SBT e vai falar da expectativa para conseguir a vitória jogando lá na Arena Fonte Nova. Uma grande motivação você acordar e vir trabalhar e ter responsabilidade, e a responsabilidade de treinar o Ceará. Então, o dia que a gente não tiver o mínimo de motivação, aí é o momento de parar, né? É quando não mexer mais com a gente, quando não tu acordar e não tiver aquela vontade de vir para o treino e trabalhar, é o momento de parar. E eu estou bem longe disso, e ainda mais aqui no Ceará. Sabíamos que esse início ia ser complicado, os 3 primeiros jogos, a Copa do Nordeste, mas temos uma perspectiva muito forte para a sequência do trabalho, né? Para reformulação do nosso grupo, para uma série de processos que nós estamos planejando e devemos executar após a nossa participação da Copa do Nordeste. Pois é, ele sabe que a situação é difícil, o Ceará precisa pelo menos da vitória para forçar a decisão nas penalidades, uma vitória por 1-0 jogando lá na Arena Fonte Nova. Mas tem um detalhe, se o Ceará fizer um gol, complica um pouco a situação do Bahia, que teria que virar o jogo para 3-1, não é? A situação é difícil, mas não é tanto assim. O técnico Anderson Moreira, que recentemente assumiu o Bahia, sabe que o Bahia está num momento bom, leva vantagem, mas o jogo é perigoso. Nós temos um jogo extremamente difícil, uma equipe muito tradicional. E da mesma forma que conseguimos um resultado positivo lá, a gente sabe que eles são capazes também de conquistá-lo. Então é importante ter os pés no chão. A gente sabe da força do Bahia jogando na Fonte Nova, o apoio do nosso torcedor, mas a gente está bem calejado no futebol para saber que é uma partida extremamente difícil, que a gente precisa se concentrar muito para que a gente possa conquistar essa vaga final. Pois é, tanto Bahia quanto Ceará terão retorno de titulares, jogadores que ficaram fora da primeira partida, onde o Bahia venceu pelo placar de 1-0 e agora é decisão. A TV Difusora transmite, coloque aí na sua agenda, 9h36 da noite começa a nossa transmissão, às 9h45 a bola vai rolar para Bahia e Ceará, direto da Arena Fonte Nova, lá em Salvador, na Bahia. Um grande jogo com cobertura completa aqui da TV Difusora. Mas vá se preparando, hoje é só o aperitivo, porque na próxima quinta-feira será a vez da Bolívia Querida buscar a vaga na final contra o ABC. O ABC lá de Natal, o jogo vai ser no Frasqueirão, na capital potiguar. Confira algumas imagens do treinamento realizado pela equipe do Sampaio Corrêa. Sampaio treinou ontem pela manhã, lá no CT José Carlos Macieira. E tem uma boa notícia, hein, torcida tricolor? Bruno Moura, ele que se machucou no primeiro jogo da fase de semifinal da Copa do Nordeste contra o ABC, jogo aqui em São Luís com vitória do Sampaio Corrêa por 1-0. Ele se machucou durante a partida e conseguiu se recuperar, uma recuperação recorde. Está confirmado, não sente mais dores, está pronto, clínica e fisicamente liberado pelo departamento médico para atuar e será titular do Sampaio Corrêa na partida da próxima quinta-feira contra o ABC. Um belo reforço, já que o Sampaio Corrêa tem o Marcelo, que está voltando depois de um bom tempo parado, e tem a opção do Silva, que seria uma improvisação. Bruno Moura vai como titular do Sampaio Corrêa para esse jogo da próxima quinta-feira contra o ABC lá em Natal. Boa sorte para a Bolívia Querida, né? Deve ser essa apenas a modificação em relação ao último jogo. O William Oliveira também, que cumpriu suspensão automática na última partida pela Série B, estará de volta nessa partida da semifinal da Copa do Nordeste, e o Sampaio Corrêa precisa só do empate para se classificar. E tem o critério do gol marcado fora de casa. Se o Sampaio Corrêa fizer um gol lá, complica a situação do ABC, que teria que fazer um 3-1 para alcançar a sua classificação, hein? Boa sorte a Bolívia, querido. Sampaio treina hoje à tarde e viaja amanhã, logo cedo, às 5 da manhã, o voo do Sampaio, com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. Agora vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos a última partida da fase de oitavas de final. O Campinense venceu o Brasiliense no tempo normal por 1-0 e nos pênaltis levou a melhor e se classificou. Se o Brasiliense passasse, seria o adversário do Imperatriz. Como quem passou foi o Campinense, o próximo adversário do Imperatriz vem do Amazonas. Confira os confrontos da fase decisiva, pré-classificatória já para a Série C do ano de 2019. Veja os confrontos definidos. O São José do Rio Grande do Sul encara o Linense de São Paulo. O Campinense da Paraíba enfrenta o Ferroviário do Ceará. O Caxias do Rio Grande do Sul vai encarar o 13 da Paraíba. O Manaus do Amazonas vai enfrentar o Imperatriz do Maranhão.
Dá pra passar, né, Lécio? Dá pra passar. O Manaus se classificou no domingo, o Imperatriz joga a primeira em Imperatriz, a CBF define hoje o horário e o dia do jogo, se vai ser domingo ou sábado. A preferência do Imperatriz é para que o jogo seja no sábado, um horário tradicional, mas começa no Maranhão e decide lá em Manaus. Acredito muito no Cavalo de Aço, comandado pelo técnico Marcinho, e o Imperatriz tem o artilheiro da competição, né? O Júnior Chicão já balançou a rede 8 vezes e a esperança de gols do Cavalo de Aço. Tá ok, valeu, Lécio, torcida pela Imperatriz, já para garantir vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje a transmissão ao vivo a partir das 9h36 da noite aqui da TV Difusora. Valeu, Lécio, até amanhã. Um abraço, até daqui a pouco. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima terça-feira. Mais informações a partir das 11h50 da manhã aqui no Na Hora D. A todos uma ótima terça-feira.